Bom, a gente passou pela libertação do povo e agora a gente vai entrar o que acontece ali no Monte Sinai, como que é esse negócio de leis. E uma coisa que me vem à mente aqui é por que leis? Por que tem que ter leis? Por que tem que ter o que faz e o que não faz? Principalmente o que não faz. A maior parte pelo menos dos 10 mandamentos é o que não fazer, né? Por que tem que ter esse certo e errado, o que pode, o que não pode? Por que as coisas têm que ser desse jeito quando a gente está falando do Deus bíblico? E essa é a pergunta. Existe certo ou errado? Deus é um Deus moral? Exatamente. Deus é um Deus moral. A gente vê que tem uma moralidade no sentido de misericórdia, mas que fala que Deus é bondoso, misericordioso. A gente já tocou nesse tema várias vezes aqui. Mas agora a gente vai entrar na parte em que Deus falou, olha, vocês podem fazer isso e não podem fazer aquilo. Já vira uma moralidade mais formal, assim. Pá, né? E a gente Pastor Edson. Vem com essa O não, pastor entra nessa Edson parada aí, gosta cara. muito que pergunte pra ele, pastor Edson, isso pode? Isso, eu adoro quando fazem isso comigo. Já te perguntaram, pastor Edson, que carro eu devo comprar? O que Já. Deus fala? Já, pode comprar Peugeot? Eu falo, não pode. Peugeot não pode. Mas tem essa... Eu acho que tem esse a gente falou no estudo passado, né? De Deuteronômio 4, esse processo de Deus se mostrar, de o povo, ao guardar essas leis, se mostrar um povo justo, de ter esse relacionamento especial com Deus, né? Deuteronômio 4 fala bastante disso. Eu acho que tem uma série de inovações aqui que acontecem nesse processo legal de Israel que são importantes para a gente entender essa questão da moralidade, né? Acho que o primeiro elemento super importante é justamente esse de Deus falar com o povo todo, né? Então, quem tem acesso a Deus, né? Quem tem acesso à vontade de Deus, né? A essa determinação do que pode e do que não pode de Deus, né? Quem tem esse acesso? O povo, né? O povo todo reunido escuta as palavras de Deus ditas no Sinai, né? O famoso decálogo, né? O decalogóia, as 10 palavras, né? Aseret Hadevarim, né? As 10 palavras. Então, todo o povo escuta, ou seja, não existe aqui, nesse processo legal, um monopólio de alguém, né? Não tem alguém que controla a vontade de Deus ou que controla essa revelação de Deus, né? O que Deus fala para todo mundo. Que é uma coisa que acontece no Antigo Oriente Médio. Você tem códigos de leis que tem um intermediador que leva até o povo, né? Exatamente. Você tem em todos os lugares esse negócio de que somente o sacerdote da religião tem acesso à divindade e essa divindade se revela somente para ele, né? Então ele fala, não, Deus disse que isso pode, não, Deus disse que isso não pode, né? Então ele se transforma no mediador entre Deus e a humanidade. E de uma certa maneira Moisés, Abraão, os escolhidos, eles estão desempenhando esse papel. Mas no momento em que Deus faz uma aliança coletiva com o povo, ele revela essa vontade para o povo, né? Então, acho que esse é o primeiro elemento. E até um dos textos, né, Êxodo 20, que diz assim, disse Deus todas essas palavras dizendo, né? Então, tipo, não diz que Deus falou para Moisés, não diz que Deus falou para Arão, né? Deus falou para o povo todo, né? Então, ele disse todas essas palavras para o povo que estava ali acampado, ou seja, todo mundo ouviu a voz de Deus, né? Eu acho que esse é um primeiro elemento importante. E tem a questão também de que a lei de Deus, a revelação da lei de Deus é uma alegria para o povo, né? A gente fala de Simchat Torá, a felicidade dessa entrega da lei, porque Deus, ele, para outras religiões ali do contexto de Israel, ali do Antigo Oriente Próximo, você não sabia o que esperar dos deuses. Você ia lá, sua fazendinha pegou fogo. A fazendinha. Daí, tipo assim, você ia lá e oferecia um cabritinho. Não, mas não deu certo, eu não estou conseguindo produzir aqui, então vou lá e ofereço 3 ovelhas. Não deu certo, eu ofereço um boi. Não deu certo, tem religiões que chegavam, você tinha que entregar o seu próprio filho, porque você dependia do sacerdote para saber qual era a vontade desse Deus. Só que aqui, a gente vai ver, por exemplo, nessas 10 palavras, a gente sabe o que esperar desse Deus, porque sabe o que ele gosta e o que ele não gosta, a vontade dele está revelada.
E essa revelação de Deus acontece 7 semanas depois da Páscoa. Acontece na festa do Pentecostes. Então, se você acredita no Pentecostes e tal, acha bonita aquela história lá do Novo Testamento, né? Que ali os discípulos, eles são imbuídos do Espírito Santo. Para falar em línguas e ter todas aquelas manifestações, saiba que a lei de Deus também é uma manifestação, é uma alegria. A lei de Deus, ela está imbuída do Espírito dele. Então, se você se considera pentecostal, saiba que a lei de Deus tem que estar no seu coração também. E ela demonstra quem Deus é, porque esse Deus, ele promove o que ele gosta, o que ele não gosta no mundo. O que mais que eu ia falar? Eu acho que é isso mesmo. Só isso mesmo. É que você tem, né, Rony, os mesmos elementos se repetindo, né? Em Atos, lá no Pentecostes e no Sinai, né? Você tem fogo, você tem trovão, você tem trombeta, você tem uma voz forte, né? E tal. E essa manifestação da vontade de Deus nos dois casos, né? Então, você tem vários paralelos textuais entre Atos e entre Êxodo, além da data, obviamente, que são 50 dias desde a saída do povo do Egito. Mas eu lembrei agora de uma coisa que a gente tinha comentado em uns estudos atrás, falando do mistério de Deus. Deus é misterioso. E é interessante que, só para dar uma polida nesse conceito, porque quando a gente fala que Deus é misterioso, Deus se revela no mistério, não significa que o que a gente adora é o mistério em si. Deus não é o mistério. Ele é misterioso. A gente não conhece tudo o que é Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus não é o mistério absoluto. Então, é o que você estava falando agora, né? Deus se revela, ele mostra aspectos dele. Então, a gente não está igual nessas outras culturas religiosas em que eu tenho que ir testando, porque eu não faço ideia do que a divindade espera de mim, faço ideia do porquê ela está agindo assim. Não, Deus, ele fala com as pessoas, ele se revela, né? Então, tem uma ideia sutil de que os deuses são misteriosos também nessas religiões, na religião babilônica e tal, que os deuses não se comunicam, eles não falam com a gente. E aqui a gente tem uma quebra disso, que esse Deus que é misterioso não é o mistério em si. Ele mostra faces dele para o homem. E de novo você vai para Deuteronômio 4, né? Porque Deuteronômio 4 fala que, ao guardar a lei, os outros povos iam olhar assim: que outra nação tem um Deus tão próximo? Uhum. Então, os outros deuses, você tinha imagem desses deuses nos santuários, né? Imagem de ouro, de barro, de prata, não sei o que lá, mas você tinha imagens desses deuses, né? Imagens físicas desses deuses nos santuários. No santuário israelita, a gente vai ver depois, ele não tem imagem, ele tem a lei, né? Na arca e tal, da aliança, a presença dele, mas tem a lei. E a lei é uma maneira de mostrar esse Deus próximo, por quê? Porque é Deus que revela a lei, né? Então, ele aparece revelando essa lei e falando para todo o povo, né? Eu acho isso muito, muito interessante, porque a revelação divina não é uma forma física. Então, o que Deus é? Deus é um pássaro, Deus é um boi. Deus é a água, Deus é a chuva. Não, o que Deus é? Deus é várias ideias que ele revelou. Então, a revelação divina não é um formato. A revelação divina é uma série de conceitos, de ideias, de palavras. E a ideia de Deus revelando como palavra é uma coisa que no Novo Testamento a gente vai chegar lá, a gente fica se contendo, né? Mas a gente vê naquele prólogo de João que a revelação máxima de Deus é a palavra. O princípio, a palavra cria o universo e Deus se revela pela palavra. E a palavra vem e habita entre os homens, né? E eu acho que essa é a ligação aqui com as 10 palavras, né? Uhum. Porque você tem Gênesis 1, que Deus cria através da palavra, e são 10 palavras. Porque e disse Deus aparece 10 vezes em Gênesis, né? Então, disse Deus no primeiro dia, uma vez no segundo dia, 2 vezes no terceiro, uma vez no quarto, uma vez no quinto e 4 vezes no sexto dia. Então, as 10 palavras, quando ele assim, disse essas palavras, aí em Êxodo capítulo 34, depois Deuteronômio também, eu não lembro o texto, vai falar que as palavras da aliança são as 10 palavras, né? Então, essas 10 palavras criam o povo, ou que criam a aliança. Então, tem a criação em Gênesis 1 e agora tem a criação de um povo. Então, é uma nova criação.
né? E a gente vai ver depois, quando a gente falar de santuário, acho que nos próximos estudos a gente vai falar de santuário, a gente vai ver que como a ideia de santuário e de Éden estão relacionadas, né? Ou seja, realmente você tem um paralelo entre Gênesis 1 e 2 aqui e Êxodo aqui, capítulo 19 em diante, né? Você tem esse paralelo bem forte na ideia da criação e na ideia de santuário, né? Bom, aí vamos ver o que são essas palavras, né? Que é o que começa lá em Êxodo 20. E uma coisa que eu já acho interessante agora a gente vai ver essas palavras, esse conjunto de regras, de normas, só que eles não são jogados diretamente, eles têm uma contextualização, né? Porque o que eu acho interessante é que grande parte do texto bíblico são narrativas de histórias. São histórias que estão sendo contadas. E mesmo a parte que não é uma história, ele está emoldurado em uma narrativa. Então, Deus começa a falar se contextualizando numa história. Olha, quem eu sou? Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí, ele começa as 10 palavras, né? E que a gente chama de 10 mandamentos e tem diferentes tradições para saber onde divide cada mandamento, porque o texto é um texto corrido, né? Uhum. A gente só fala que são 10, como o Edson falou, que outro texto, um pouco mais para frente, lá em Deuteronômio e tal, fala que são aquele texto, as palavras da aliança são as 10 palavras, né? Eu até anotei aqui, ó. É Êxodo 34, verso 28 e Deuteronômio 4, verso 13. E aí começa. A primeira das 10 palavras, que algumas tradições, por exemplo, o cristianismo protestante não é nem o primeiro mandamento, é só um prólogozinho, um que começa que eu sou o Senhor teu Deus. Outras tradições, como no judaísmo, esse é o primeiro mandamento. Anohi Adonai, eu sou o Senhor. E isso é um mandamento, porque não é necessariamente um mandamento, né? O texto chama de palavras, essa é a primeira palavra, eu sou o Senhor teu Deus, né? E está relacionado ali com o que vem depois, né? Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que o reconhecimento de Deus como divindade, ele resulta no não reconhecimento de nenhuma outra divindade. Se eu reconheço esse Deus como divino, eu não consigo mais ver a divindade em nada mais. Eu só consigo ver a divindade nele. Então, esse exclusivismo da divindade é a primeira coisa que aparece aí nos 10 mandamentos, né? E esse não farás para ti imagem de escultura, a gente falou um pouco em Gênesis 1 sobre o ser humano ser a imagem de Deus. Então, você não pode fazer imagem, né? Tselem, você não pode fazer imagem porque ele já tem uma imagem e essa imagem é viva. Diferente dos reis, né? Que tinham... Você pegar Nabucodonosor, ele tem uma imagem dele lá em Babilônia e tal. Você tem ali meio que caricaturado ali. Às vezes você vai em algum lugar, você vai ter a imagem do rei, a imagem, enfim, de algo que é importante ali, numa pedra, entalhado. E no caso de Deus, não, você não pode fazer imagens porque Deus já tem uma imagem, ela tá andando por aí, ela tá fazendo coisas no mundo, o ser humano, né, que é a imagem desse Deus. Então, por isso que não pode fazer. E tem a ver com o que a gente está até falando aqui agora há pouco, né, Akel? De quando Deus se revela, ele não se revela como uma forma. E lá em Deuteronômio, acho que capítulo 8, se eu não me engano, ele vai falar isso. Quando eu me revelei para vocês, vocês não viram a minha forma. Para vocês não tentarem reproduzir essa forma, se curvar essa reprodução e falar que esse é Deus. Então, tomem cuidado para vocês se lembrarem de que Deus não mostrou a forma dele. A forma de Deus é as palavras. Essa é a forma de Deus, né? Então, é interessante que o Deus bíblico, que é esse Deus que é o único, ele é exclusivo, mas ao mesmo tempo ele não é uma imagem, ele não é uma forma. Inclusive, a gente sempre pensa... E quando ele se revela em forma, ele se revela na forma humana, né? Exato. Que enfim, isso é importante. Mas é interessante que a gente normalmente pensa nesse não farás imagens de escultura pensando em idolatria, e o texto não necessariamente está restrito a isso. A gente tem, por exemplo, um episódio que vai acontecer ali, que é o tal do bezerro de ouro, né? Que ele é feito e tal, e as pessoas se curvam a ele, os israelitas, e eles falam, esse daqui é o Deus que tirou a gente do Egito. De certa forma, os israelitas estavam tentando reproduzir a imagem de Deus numa forma ali de um bezerro de ouro. Então, a gente sempre pensa na idolatria, é outro Deus, mas Deus também está proibindo que ele mesmo seja representado
e adorado como uma forma e você se curvar a um pedaço de madeira ou de metal que represente o próprio Deus, né? Isso que é interessante também. O próprio Deus, ele não é para ser restrito a uma forma, né? É que eu viajei aqui, eu fiquei pensando, nossa, que coisas que a gente pode estar fazendo hoje que está restringindo Deus a uma forma, né? Eu gosto dessa ideia de que você não pode definir Deus, que é meio que assim, quando você lê, a Bíblia tem definições de Deus, né? Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Por outro lado, Deus não é amor. Então, não tô falando que o texto está errado, mas numa perspectiva, Deus é amor. Mas a palavra amor, o conceito humano de amor, não é um correspondente exato a Deus. Deus é algo muito maior que isso. Ele também é amor. Então, a própria palavra definir significa colocar um fim, colocar uma borda, um limite. Você não consegue fazer isso, porque Deus se revela como aquele que você está vendo uma parte dele, mas você tem que ter em mente que aquela parte que você vê é um pedaço de um todo infinito. Então, a própria ideia de você estabelecer uma forma para Deus é, de certa forma, uma definição, uma limitação de Deus. E é isso que Deus não quer que aconteça, né? Tem uma viajada aqui, mas eu acho que dá para entender, né? Deu para entender, né, Keldan? Sim. Eu acho que se a gente for seguir nesse caminho, não... que ele vai falar, né? Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu cresci pensando que era tipo assim, eu não posso falar de Deus, né? Ai, meu Deus, graças a Deus. E o português tá cheio. Vai com Deus, fica com Deus. Não, tô colocando o nome de Deus em vão. Tipo, não posso falar. Só que a perspectiva bíblica é que a gente carrega o nome de Deus. Então, aquilo que a gente faz, a maneira com que a gente vive, a gente carrega o nome de Deus. Então, se a maneira que eu vivo não corresponde àquilo que Deus se agrada, o caráter de Deus, enfim, demonstrado, de certa forma eu estou colocando o nome de Deus em vão. Então, tipo, se eu não falo o nome de Deus, mas se eu chego e fico devendo todo mundo, estelionato, enfim, eu posso estar falando muito bem de Deus, mas eu estou colocando o nome de Deus em vão, porque eu estou demonstrando que, tipo, que eu como cristã, as pessoas me veem como cristã, mas eu causo dano a outro, é aí que eu acho que é o mais problemático, porque se eu falar, ai meu Deus, não vai causar tanto dano quanto eu ter uma conduta que coloque a vida de outras pessoas, cause dano a outras pessoas. E o verbo aqui é o verbo nassá, né? Lotissá et Shem Adonai Eloheiha. Então, não carregarás. O nassá é o carregar alguma coisa meio que sobre a cabeça, assim, né? Carregar alguma coisa na mão e tal. Então, não vai carregar o nome de Deus em vão, né? Você não vai carregar o nome de Deus de qualquer jeito. Então, tem que carregar o nome de Deus de um jeito que faça sentido, que tenha a ver com quem ele é, né? E a gente, de alguma maneira, resumiu o mandamento, né? O negócio de falar, né? Então, você fala, ai meu Deus, não toma o nome de Deus em vão, né? Ou, por exemplo, da idolatria, né? Você fala assim, eu adoro ouvir música. Não, adorar somente a Deus e tal. Vocês já ouviram isso? Eu também já ouvi e tal. Então, a gente meio que resumiu os mandamentos a uns negócios meio tosco, né? De tipo, não pode dizer que adora outra coisa, não, porque a palavra adorar não pode dizer o nome de Deus. Assim, não, é muito mais do que isso, né? Então, quando eu sou violento, quando eu sou opressivo, quando eu sou manipulador, quando eu sou mentiroso, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Principalmente porque eu estou carregando o nome dele de uma maneira leviana. Principalmente, né? Quando ao mesmo tempo eu falo, não, mas eu sou cristão. Em nome de Deus a gente mata, em nome de Deus a gente fere, em nome de Deus a gente expulsa, em nome de Deus a gente não sei o que lá. Assim, opa, isso daí é tomar o nome de Deus em vão, é muito mais sério do que esse negócio que a galera ficou resumindo, né? Que chega a ser engraçado. Quando a gente pensa, por exemplo, em palavrão, né? A gente pega os profetas e os profetas têm uma linguagem tão pesada. Se eu for em casa, assim, um livro assim pra você passar mal lendo, o livro de Naum. Linguagem pesadíssima. Daí você olha assim, nossa, tá falando palavrão, nome de Deus em vão e tal. Os profetas usam essa linguagem pesada. E quando você
começa a lembrar que você carrega o nome de Deus, isso traz muita responsabilidade. Mas realmente, Deus, ele pega mal com a gente, porque ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que carrega o meu nome, se humilhar e orar, aí que eu vou sarar a sua terra, aí que eu vou me lembrar de você. Eu vejo muito que esse mandamento tem a ver com a desassociação entre o que você faz e o que você diz que faz, né? Então, não carregarás o nome do Senhor teu Deus em você. Não vai carregar de uma maneira que seja dissonante. Você fala que serve a Deus e as suas ações não demonstram. Ou é óbvio que a maior parte da nossa existência, a gente não consegue viver aquilo que a gente prega, né? É muito difícil, né? Você fala de perdão, nem sempre você perdoa. Você fala de amor, nem sempre você ama. Você fala de um monte de coisa que nem sempre você consegue fazer. Então, sempre vai haver uma desassociação em alguma medida. Mas talvez seja essa ideia de você livremente desassociar as duas coisas, né? Você separar as duas coisas. E a gente vai ver, eu acho que na sequência aqui, como as coisas não podem estar desassociadas. E a próxima palavra, o próximo mandamento aqui que aparece é o sábado, que a gente já comentou um pouco lá na criação, mas ele aparece de uma forma tão interessante aqui, porque ele toma boa parte do texto aqui dos 10 mandamentos. A quantidade de palavras que são dedicadas a esse mandamento é maior do que todos os outros. É quase 1/3 aqui dos mandamentos, é só explicando esse mandamento do sábado. Tem vários aspectos interessantes aqui, São né? 55 palavras só para o 4º mandamento. Nossa, o Edson sabe de cor. E o 5º? Quantas palavras tem, Edson? Eu posso contar aqui para você. Mas o que é interessante aqui, né? A gente às vezes faz aquela divisão fácil de os primeiros mandamentos são em relação a Deus, os outros mandamentos são em relação ao próximo, né? Existe de um certo ponto de vista, tem algum sentido nisso, mas você vê que isso não vai até a segunda página, né? Porque o próprio mandamento do sábado já é uma mistura de uma relação com Deus e uma relação com o próximo bem interessante, porque ele falou o seguinte, várias coisas estão aqui no jogo, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Já entra uma ideia de santidade aqui, que é complexa, a gente vai falar, quando a gente for falar do santuário, a gente comenta sobre ela, né? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e ele fica, e lá no final ele fala por que em 6 dias o Senhor Deus fez o céu, a terra e o mar e tal. Então entra um conceito interessante. Esse mandamento tem uma motivação, que é a imitação do que Deus fez. Então, assim como Deus fez a obra dele em 6 dias e descansou, você também faz a sua obra e descansa. E é importante... Mas aí é que tá, não tem o descanso. Você não descansa. Essa é uma sacada que para mim é muito relevante. Pô, então eu quero ouvir isso. Que você tem uma estrutura muito legal. Assim, lembra o dia de sábado para santificar. Então, essa daqui seria a parte A. Sim. Né? A primeira parte. Lembra o dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Segunda parte, letra B, sei lá. Terceira parte. Lembra-se, eu tenho que sempre falar na sequência, senão eu esqueço, né? Lembra o dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu... Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. Faz relação com o B. Exatamente. A, B, C, aí agora ele volta para o B. Porque 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. Por isso, no 7º dia ele descansou. Por isso você vai santificar o 7º dia. Tá. Então, lembra-te de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e tal. Então, você tem lembrar para santificar, isso a gente lembra para santificar, aí, porque em 6 dias a gente trabalha, mas o 7º dia é do Senhor, por isso não trabalharás. Não fala para a gente descansar, fala para a gente não trabalhar. Aí, por quê? Porque em 6 dias Deus fez. Então, eu faço porque Deus fez. E aí eu não trabalho no 7º, que ele é de Deus, porque Deus descansou nesse dia. Então, eu não descanso, eu entro no descanso de Deus. E aí tem tudo a ver com Hebreus capítulo 4. Então, eu não descanso, eu entro no descanso de Deus. É ele que descansa, tá? Isso é uma sacada que eu acho muito importante. Então, eu lembro para santificar, eu não trabalho, eu trabalho 6 dias e no 7º eu não trabalho porque Deus tal. Por quê? Porque Deus em 6 fez, porque no 7º ele descansou, por isso ele santificou o dia de sábado, né? Então, aí entra o que você está falando, que eu acho que é um conceito fenomenal. É a questão do Imago Dei,
A imagem de Deus tem a ver justamente com esse fazer, né? Então, o que é ser imagem de Deus? É fazer o que Deus faz. Isso está na Bíblia inteira. Então, Deus santifica, eu santifico. Deus faz, eu faço. Aí, a sacadinha que eu acho que é vital, porque a gente fica discutindo o que é descansar no sábado, né? A gente fica discutindo, quem tem uma tradição adventista do sétimo dia fica discutindo o que é descansar no sábado. Não, é não lavar a louça, não é não trabalhar, não é não sei o que lá, é não jogar futebol, não é não assistir televisão e tal. Mas de onde é que está esse negócio que você tem que dizer? Você não vai trabalhar, né? Você não vai trabalhar. É outra pegada. Por quê? Você vai entrar no descanso de Deus. E o que é entrar no descanso de Deus? Aí tem o uso da palavra aqui, que eu acho que um dia a gente vai discutir sobre o sábado aqui longamente, que é a ideia que aqui não usa a palavra Shavat, que é o descanso que aparece em Gênesis 2, do verso 1 a 3. Aqui aparece a palavra Menuhá, porque Deus descansou, que vem do verbo nua, que significa descansar. Então, o que é esse Menuhá? O Menuhá está associado ao santuário, entendeu? Que está associado ao juízo, que está associado à presença de Deus. Então, eu entro no descanso de Deus, que o sábado é o dia que ele diz que ele se faz presente. É o dia que, né, eu reconheço ele como rei, como criador e tal, para ter uma série de coisas. Mas então tem toda uma construção teológica aqui muito profunda do sábado. E aí, só ligando o que você falou, é muito doido porque você tem... os mandamentos começando com teu Deus, Eloheira, e você tem os mandamentos terminando com Re'eira, teu vizinho, o cara que mora perto de você, né? O teu próximo e tal. E aí você tem esse peso. Aí você tem a ideia de Deus nos primeiros 5 mandamentos, mas você não tem a palavra o nome de Deus nos 5 últimos mandamentos. Né? No 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, você não tem o nome de Deus. Então você tem essa fluidez aí. E você tem os nãos, que são muito importantes, né? O lo, né, Keldan? Tô falando muito, por isso você tá me olhando assim? Não, eu tô contemplando a imagem, tô descansando aqui na... Você tem 6 nãos nos primeiros 3 mandamentos e você tem 6 nãos nos últimos 5 mandamentos. E no 4º e no 5º você tem apenas um não, que é o não trabalharás. Né? Então você tem 13 nãos ao longo dos mandamentos, eles estão super equilibrados. Esse não do sábado é o não que está, digamos assim, no meio do negócio, né? E aí os 2 mandamentos positivos são o 4º e o 5º, né? Lembra-te e honra teu pai e tua mãe. Que honra teu pai e tua mãe tem 12 palavras, Rony. 12 palavras. 12 palavras. Olha que interessante, as 12 tribos, né? Honra teu pai e tua mãe, honra Abraão, Isaac e Jacó, que são os pais. Tem 12 palavras, que são 12 tribos de Israel. Olha só que louco, né? Então, aí já ficou interessante. Mas... Dá para fazer uma numerologia. Mas só antes da gente sair do sábado, só mais uma coisa que eu acho interessante falar Não, aqui. mais 2, você vai ter que responder a pergunta depois que eu fizer. Porque o que é interessante é que tem toda uma ideia que está sendo construída desde o nosso último estudo, da ideia do que é individual e coletivo ao mesmo tempo. Porque a gente costuma falar a frase, não, a salvação é individual. Importa o que você faz, eu não falo tal. E até tem ali uns textos bíblicos que falam, o pecado do pai não vai cair no filho, ou tal. Quer dizer que, de certa forma, você não vai culpado porque outra pessoa fez. Mas o relacionamento com Deus, ele não é individual. Ele tem uma dimensão coletiva. E esse mandamento aqui do sábado, ele mostra isso de uma forma bem interessante, né? Todos os mandamentos, na verdade, que eu até comentou no estudo passado, que Deus fala para o povo de maneira coletiva, está falando para todo mundo, mas ele está falando na segunda pessoa do singular. Então, é como se ele estivesse falando individualmente para cada um, mas cada um está ouvindo essa palavra coletivamente. Isso é muito interessante, né? E a gente vai ter nesse 4º mandamento que você não guarda ele sozinho. Você guarda esse mandamento quando as pessoas que estão em volta, junto de você, descansam também. E a gente tá... Não é descanso, elas não trabalham. Quando elas repousam, quando elas interrompem o trabalho. Exato. Isso. Elas não trabalham. Elas cessam o trabalho, descontinuam o trabalho. Mas faz sentido fazer esse chato apontamento. Pra caramba, perdão. Mas o que é interessante ter em mente? Que a gente está falando de um povo que era escravizado até ontem. Eles acabaram de se libertar de um trabalho forçado que eles estavam sofrendo. O sofrimento deles chegou até Deus, de como eles eram obrigados a trabalhar. E agora que Deus fala você não vai se obrigar
a trabalhar. E nem os outros. E você não pode obrigar os outros a trabalhar também o tempo todo. Todo mundo tem que interromper o trabalho. Isso é uma lei em Israel. Esse trabalho tem que ser interrompido. Até os animais, o trabalho deles é interrompido. Então, assim como você foi escravizado, você não pode escravizar o outro. Assim como você repousa, você interrompe o seu trabalho, você tem que dar direito para o outro também interromper o trabalho dele, né? Então, essa dimensão coletiva, individual, no quarto mandamento, ela fica muito entroncada, assim, tudo... E ela tá presente também no mandamento, no segundo mandamento lá da imagem, que fala que ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração. Então, esse balanço de indivíduo e coletivo é muito complicado e muito sensível no texto bíblico. Porque você tem, digamos, um negócio que é muito difícil da gente aceitar, mas a gente tem a ideia de um pecado corporativo, né? Porque, cara, vai todo mundo pro exílio. Todo mundo merecia ir pro exílio? Né? Pô, Daniel tá no exílio com os amigos dele, super fiel e tal, papapá. Mas o povo pecou. Aí Daniel sofre o que o povo... Por causa do pecado do povo, né? Jeremias, sofreu o pecado do povo e tal. Todo mundo era infiel. E será que todo mundo orou pedindo para voltar do exílio? Porque nem todo mundo voltou do exílio. Porque todo mundo... Teve pessoa que falou assim, não vou voltar porque, enfim, eu tô bem aqui e não vou voltar pro exílio. Até o Egito que a gente tava falando, tipo, todo mundo no Todos Egito... os egípcios mereciam e tal. Então, essa questão... Isso é até legal que uns anos atrás, na Sociedade Bíblica de Literatura, nos congressos mundiais, eles criaram uma mesa para discutir essa tensão do texto bíblico entre indivíduo e coletivo e indivíduo. Que tem muitos textos que são coletivos e muitos textos são individuais. E o negócio é uma tensão constante. É muito legal isso. E difícil. A gente estava falando no estudo passado do êxodo como a maior revolução social que já existiu, né? E aqui no quarto mandamento a gente vê que, como o Rony falou, ele é um mandamento que iguala as pessoas, né? Porque não interessa se você é patrão ou se você é servo. Nesse dia você vai descansar. Descansar não. Não trabalhar. Você não vai produzir. Não vai produzir. Você não vai produzir. Você vai entrar no descanso de outra pessoa, né? Isso, no descanso de Deus. E aqui a gente falou em Gênesis, né? Sobre o tempo sendo a primeira coisa na Bíblia que o tempo é a primeira coisa que é tornada santa. Sim. Eu acho um conceito muito lindo. E assim, aparece lá em Gênesis 2, falando que Deus abençoou e santificou. Daí você olha para Deus. Beleza, Deus tornou algo santo? Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Lindo, bonito. Então, aí só fazendo um parênteses. Ele abençoou e santificou o dia de sábado, porque nele ele descansou. Então, é o descanso de Deus que abençoa e santifica o sábado. Então, essa é a parada. O descanso de Deus... Pastor Edson. Não, o centro da parada do sábado é o descanso de Deus. O que significa Deus descansar? Essa é a discussão que a gente deveria ter, se você é sabatista, dominguista, o que quer que você seja. A discussão é o que significa o descanso de Deus. Essa é a parada que a gente tinha que debater. Aliás, só abrindo mais um parênteses dentro do parênteses também. É Vai virar É importante a gente também ampliar essa discussão que existe essa discussão se o sábado tem que ser guardado. No Novo Testamento tem alguns textos que colocam isso em perspectiva e tem gente que acha que não, isso não significa que tem que guardar o sábado. Beleza. Mesmo que você não guarde o sábado, você tem que tirar alguma lição desse mandamento, dessa ideia que ela está aqui. Você trabalha todos os dias como se o propósito da sua vida seja produzir, o trabalho. Esse texto está falando que a sua vida é mais do que isso. Esse descanso de Deus tem que representar alguma coisa para você. Então, independente de você achar que não, eu tenho que descansar no sétimo dia, eu não acho que é o sétimo dia. O que você está fazendo em relação a essa ideia do descanso de Deus? Então, cara, de você dar essa oportunidade eu acho muito importante a gente discriminar as coisas e não juntar tudo no mesmo balaio, entendeu? Porque você fala assim, não, dia de guarda. Dia de guarda é uma coisa. De guarda é uma coisa, é uma parada que a gente vai discutir de outra maneira. É um texto de Deuteronômio, entendeu? É um texto que Moisés está falando, está discursando. Aqui não, a gente está dizendo de uma certa... Se a gente acredita que Deus se revela e que o que a Bíblia minimamente diz é verdade, então Deus está falando. E aqui ele não fala de guarda, né? Ele não fala guarde o dia de sábado, ele fala lembra do dia de sábado para o santificar. Você vai separar. Lembra do dia de sábado por quê? Porque tem a ver com o meu descanso. Quando você vai para Gênesis 2, ninguém está falando de guardar. Está falando também que Deus abençoou e santificou porque Deus descansou. Então, nos textos que são, digamos, textos em que a fala de Deus está sendo pronunciada, a palavra não é guarda. Porque aí você começa a brigar. Qual que é o dia que eu tenho que guardar?
pô, aí vira uma... Entendeu? Mas para mim a parada importante foi assim, não, tem aqui um dia que é um chamado a um processo diferente, entendeu? Não é um dia que eu vou guardar, significando que os outros dias eu não gosto. Sei lá, não é essa. A parada é o seguinte, existe uma ideia de que o sétimo dia está associado ao descanso de Deus. Então, em nenhum momento o sétimo dia está associado a alguma coisa minha, que eu vou fazer. Entendeu? O centro do sétimo dia não está associado à minha obra. E é por isso que o não trabalhar está aqui no texto. Por quê? Porque é para ficar claro. O descanso de Deus não tem a ver com você. Porque, em última instância, eu vou dar um spoiler e depois a gente discutir isso, em última instância, o descanso de Deus tem a ver com a graça que ele oferece. Então, se tem a ver com a graça que ele oferece, entendeu? Não tem a ver com o que eu faço. Então, eu vou me lembrar da graça de Deus não fazendo nada que tem a ver comigo. Esse santificar, porque ele fala separa, porque são dias iguais. Sim. Então, Deus, ele santifica, mas o meu chamado é para que eu santifique esse santifica. O que significa eu santificar? Porque Deus tornar algo santo, beleza. Agora, como que eu posso tornar algo santo? Então, Toquei aqui nessa mesa, ficou santa. Como que faz para eu santificar? Então, mas aí, Pastor Edson. Não, mas aí a parada é simples, porque você santifica, você separa uma coisa que é igual. Você não pode separar uma coisa que é diferente. Porque não precisa, né? Então, pô, se você tem... Isso é uma ilustração clássica que todo mundo já fez uma vez na vida. Você tem 6 maçãs e você bota uma laranja, pô, a laranja já é diferente das maçãs, entendeu? Então, você não precisa santificar a laranja. Eu não lembro agora o que eu falei, mas você não vai santificar o que já é diferente. É igual. Então, no sábado chove, no sábado faz sol, no sábado pode, entendeu? Ter eclipse, pode não ter eclipse, pode... É igual aos outros dias, em probabilidade, em possibilidade, em extensão temporal. Ou seja, o santo não é um valor intrínseco, é um valor atribuído. Exatamente. A coisa não exatamente. Porque não existe um fenômeno astronômico que diferencia um ciclo de 7 dias e tal. A ideia de 7 dias é uma ideia criada, a Bíblia também cria essa ideia, e você atribui um valor diferente a coisas que são... E eu já vou dar outro spoiler, porque, cara, nada transfere santidade para nada, a não ser o altar de sacrifício. Isso a gente vai ver quando vai falar de santuário. Mas, então, não tem uma coisa que é santa por si, ou que eu possa, porque eu encoste, atribuir valor. Entendeu? Deus é o único que é santo por si mesmo no pensamento bíblico. O resto é o que está em relação a Deus, é considerado santo, né? É atribuído a santidade. E aí a gente tem esse próximo mandamento que eu acho interessante, que é honra o teu pai e tua mãe. E esse honra, o verbo que aparece aí é kaved, né? Que tem a ideia relacionada com a glória, a própria glória de Deus, né? Que é o kavod, está relacionado com essa palavra, que é meio que dar peso ao pai e à mãe, né? E aí tem todo também, o pessoal sempre discute, quer dizer que eu nunca posso discordar do meu pai e da mãe. E se meu pai foi uma pessoa muito ruim e me tratou mal e me traumatizou e teve um relacionamento abusivo comigo e tal, como que fica esse mandamento, né? E aí, mais uma vez, a gente volta para o conceito mais do texto do que de uma aplicação direta e refletida dele, né? Você dar peso de onde você veio, das suas origens. O que é interessante, né? Tanto esse mandamento quanto o anterior está relacionado com as origens, né? Com a criação, que é citada lá no mandamento do sábado, e aqui o seu pai e sua mãe. De onde você veio, dê peso a isso, né? Então, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, morreu com 34 anos, não honrou pai e mãe, que morreu cedo. Ou os pais morreram cedo, não honrou, né? Então, o que quer dizer esse ter a sua vida prolongada? Cara, eu acho esse um texto bem complexo de se explicar. Eu explico a partir de Gênesis, né? Das Toledotas de Gênesis, né? Eu gosto muito de Gênesis 37, que, assim, essas são as gerações de Jacó. José tinha 17 anos e apacentava ovelhas. Eu adoro esse texto para explicar o quinto mandamento. Não é a única explicação, talvez não seja a mais bonita, etc., mas é a que eu mais gosto. Porque a ideia é justamente de que o filho conta a história do pai, entendeu? O filho carrega o nome do pai, o filho leva a história do pai. Então, você morre e a sua história continua naqueles que ficaram, que são ligados a você por sangue, etc. e tal, né? E geralmente então, assim que acontece. Se alguém quiser conhecer quem é Edson Nunes, precisa conhecer o Iosef e o Daniel. Isso, exatamente. Porque são eles que vão contar a história de quem é você. E aí tem todo um processo que eu acho bonito, que tem a ver com o Novo Testamento, obviamente, porque quando
as pessoas religiosas da época de Jesus falam assim, mostra-nos o Pai, ele fala, não, quem vê a mim vê o Pai, entendeu? Então, eu sou a revelação do Pai, tá? Eu acho isso muito bonito. E, ao mesmo tempo, tem uma questão não de justiça, mas de graça, entendeu? Porque seu pai pode ter sido muito bom, né? Mas você vai contar uma péssima história dele, né? Então, como é isso soa meio injusto. Mas o contrário também pode acontecer. Do seu pai ter sido uma péssima pessoa e você contar uma belíssima história, né? Mas você está Então, contando história de outro pai, quem sabe. Exatamente. Então, acho que tem muito esse processo de graça nessa questão de você contar a história daqueles que vieram e de gratidão também da história daqueles que vieram antes de você, né? Então, de uma certa maneira, eu acho que isso tem muito a ver com uma espécie de gratidão, entendeu? Tipo, não, a minha história não é minha, entendeu? A minha história não é minha, a minha história é maior do que eu. E isso eu acho... minha história começou antes de mim. Minha história começa muito antes de mim. Minha história não começa nem com meus pais, começa com os pais dos meus pais, com os pais dos pais dos meus pais, e assim sucessivamente, né? Porque a gente tem essa ideia, infelizmente, na sociedade, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, de que as pessoas são, né, aquela expressão em inglês, né, self-made man, né? Eu sou um cara que me fiz. Ninguém se faz. Ninguém se faz. Né? Pô, você carrega uma enormidade de histórias que cruzaram as suas, que te ajudaram, que te construíram direto e indiretamente para você ser o que você é. Então, ninguém é self-made man. Então, tipo... Pro bem e pro mal, pro bem e né? pro mal. Então, tipo, honra teu pai e tua mãe, acho que tem muito a ver com esse processo todo, né? Minha opinião. E eu acho que dentro da psicologia também tem Aí o Rony, né? Essa aí o Rony brilha, Dentro da psicologia tem um conceito de luto, que é quando você perde uma pessoa, você perdeu aquela relação, nunca mais você vai ter. Você perde alguém, mas você não perde totalmente. Porque tem coisas que você vai se ver fazendo, se lembrando daquela pessoa, e tem coisas hábitos que você adquire por causa daquela pessoa. Então, aquela pessoa já faleceu, aquela vida já se foi, mas de alguma forma ela se mantém viva através de você. E dos porque rituais. porque você acaba carregando aqueles valores que você aprendeu com essa pessoa. E então, os rituais também, Akil. Né? Jesus fala para os discípulos, fazer isso em memória de mim. Então, pô, sei lá, teu pai te ensinou a pescar. Não sei se ele te ensinou ou não, mas enfim. Toda vez que você estiver pescando, você vai, caraca, foi meu pai que me ensinou a pescar, entendeu? É bonito. Meu pai me ensinou a dirigir, tal, entendeu? Esse tipo de coisa, nos rituais da vida, você lembra das pessoas. E também, é interessante também, porque esse mandamento que cita diretamente os pais, a ideia de pai também é repetida várias vezes na Bíblia em relação a Deus. Sim. Então, não que... a ideia aqui é que o relacionamento que você tem com Deus tem alguma coisa parecida com um relacionamento com seu pai. Você veio de algum lugar. É o que a gente estava falando aqui. Você não é uma tábula rasa. Alguma coisa veio antes de você. E aí, esse mandamento, que ainda usa essas expressões que a gente falou, do kaved, da honra, da glória, que tem a ver com a glória e tal, tem essa relação... A sua relação com os seus pais, da sua origem, de onde você veio, tem aspectos em comum com a ideia da sua relação com Deus, né? E aqui é muito relevante que é a virra e imerra. A virra e imerra. Ou seja, ele inclui a ideia da mãe aqui, que a mãe, né, era só uma incubadora na antiguidade, né? Mas ele inclui aqui a ideia da mãe. O avirra é teu pai, mas é a imerra também, é tua mãe. Né? É interessante, o texto bíblico, ele costuma ter um genérico masculino. Sim. Que vai aparecer aí mais pra frente quando for falar... a própria segunda pessoa masculino singular. O texto está todo em segunda pessoa masculino singular. Isso. É como se ele estivesse falando para um homem o tempo todo, mas é porque é esse genérico. Ou não cobiçarás a mulher do teu próximo. A mulher está incluída também no cobiça. Então pode cobiçar o homem da tua próxima. Mas às vezes o texto bíblico, tendo consciência dessa maneira da língua se expressar, ele faz questão de abrir um parênteses. Não, eu quero ser mais claro aqui, igual a gente já viu lá em Gênesis, né? E criou Deus o Adão, né, o ser humano, à sua imagem. Só que Adão também é o nome do primeiro homem. Então, para deixar mais claro, macho e fêmea os criou, né? Então, nesse caso, eu vejo uma lógica parecida. Então, quando eu estou falando do teu pai, eu não estou falando do teu pai masculino, estou falando do teu pai e tua mãe. Então, eu vou deixar claro aqui no texto. Sim. Né? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias e tal. É interessante, né? É um texto que a gente usa ele de forma tão direta.
não vai desobedecer, não faz como se fosse só uma ação direta, uma coisa assim que é Mas ele tem um irrefletida. conteúdo indireto. Olha né? quanta coisa que a gente consegue pensar e refletir em relação a ele, né? Aí depois tem a sequência, né? Não matarás, não adulterarás e não furtarás, né? O matar aqui é o sentido de assassinar, né? O adulterar... qual é o Assassinar, sentido? então quer dizer que... Porque daí, tipo assim, Deus mandou matar tal pessoa, tal povo. É, porque tinha vários Deus verbos para matar. descumpriu a sua própria lei? Então, é que guerra não é um outro termo para matar, né? Não é o mesmo aqui do assassinar. Assassinar é quando você planeja, quando você vai ali na maldade. Exatamente. Aí, tanto é que tem as leis, né, da morte, né? E que fala assim, quando você estiver no campo e discutindo com alguém sobre sei lá o quê, aí você empurrar o cara cair, bater a cabeça e morrer. Então, aí, esse morrer é uma morte acidental, não é um assassinato. Mas aí, até você explicar o que aconteceu, vai ser complexo. Então, você vai para a cidade de refúgio. Então, tem toda uma descrição. Aliás, esse é um parênteses interessante da gente fazer. Quando a gente fala das 10 palavras, do decálogo, elas não estão necessariamente no gênero literário legal, né? Que é o gênero literário de lei. Então, existe na antiga Mesopotâmia um gênero literário para os textos jurídicos, texto de lei e tal, papapá. Esse texto aqui do decálogo não está nesse gênero literário jurídico, Que é o que tal, a gente vai legal. falar no próximo estudo. Ele está em um outro formato. Então, quando você vai para a continuação, Êxodo capítulo 20, do verso 22 em diante, aí Êxodo capítulo 21, 22, 23, aí sim tá no formato de literatura jurídica, em que se você estiver no campo e acontecer isso, e acontecer aquilo, então vai ser assim, assim, assado, que é um formato, é um gênero literário jurídico, mas é um formato causuístico, né, de que você vai descrever o processo de como é que a lei vai ser aplicada, qual é a punição para aquilo. Então, eu falo assim, se você matar fulano, aí fulano vai poder te matar também. Se você machucar a perna dele, ele vai poder machucar a tua perna. Então, aqui não está nesse formato. Que seria um paralelo com a nossa lei civil. Aqui, exatamente. Aqui está numa parte conceitual mais, não é gênero literário jurídico. Legal. Mas aí a gente tem esses 3 mandamentos curtinhos, né? Que são negativos, no sentido que eles começam, não faça tal coisa, em relação a causar o mal para alguém, né? E aí é interessante que eles vão se desdobrando, porque você tem não matarás, não furtarás, não adulterarás. E aí... qual que é aí vem o dar falso testemunho. Dar falso testemunho. Eu acho que tem a ver com a parte jurídica também. E todos são mandamentos que... Esses 4 mandamentos na sequência, de você não dar falso testemunho, não adulterar, não matar, não furtar, todos você encontra paralelos na literatura mesopotâmica. Uma grande inovação Os da outros Bíblia. povos todos têm mandamentos que se parecem aqui, Que é né? interessante que normalmente o pessoal tenta fazer um argumento de defender a legitimidade da Bíblia do ponto de vista moral, usando esses mandamentos que você encontra em qualquer lugar. Gente. Qualquer lugar, Né? qualquer lugar. Não são exclusividade. Não. Quando Jesus ele chega e fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Não matarás, mas eu digo a vocês que se você chamar alguém de tolo e tal, você está destruindo essa pessoa também. Então, quer dizer, você pode matar alguém ou destruir alguém com as suas palavras. E ele fala, né, do não adulterarás. Se você olha para alguém, uma mulher com desejo, você também está descumprindo a lei. Só que o que Jesus faz parece que ele não inventa algo assim novo. O mandamento fala aqui da palavra de matar, também carrega essa ideia de destruir. Você não vai destruir a pessoa. E eu acho que a gente inventa várias maneiras de burlar a lei de Deus, de não cumprir com o que ele faz. Porque não tô descumprindo. É tipo a mesma coisa que você dizer assim, filho, você não pode jogar videogame, mas daí pega o tablet, pega o celular. A gente chama Daí, eu acho que assim, quanto mais corrupta uma nação, mais leis ela tem. Porque realmente, se tem lei, é porque alguém já foi lá e já fez. Então, aqui, a gente vai ver depois uma pancada de leis. Essas leis, não é que Deus inventou agora. Esses princípios, o princípio da vida, né? Deus, ele cria a vida no Éden, né? Para que gere mais vida. Então, ele não precisava dizer assim, olha, não adulterarás, Adão. Só tinha Eva ali. Mas o princípio ali de amor, de confiança, de entrega, já existia no Éden também. Só que como a gente foi se corrompendo, quanto mais
a gente precisa de um monte de lei, porque, enfim, né? A gente tem várias maneiras de descumprir aquilo que é o certo. E é uma revelação para um povo, né? Para uma coletividade que estava, enfim, tem todo um processo que a gente vai discutir provavelmente no próximo episódio. Eu acho, minha modesta concepção, é de que o que Cristo fala em Mateus 5 é um desdobramento do 10º mandamento. Porque o 10º mandamento eu tenho coisinhas para falar sobre. Porque o 10º mandamento fala da cobiça, mas ele usa a palavra hamad, que é uma palavra que não é uma palavra objetiva, ela é uma palavra subjetiva, né? Então é uma palavra que não inclui... Porque o matar, o roubar e o adulterar e o falso testemunho, todas são palavras muito específicas, muito claras. Então o falso testemunho é uma questão jurídica aqui, né? Tipo, quando você for testemunhar sobre alguém e tal, não menta e tal. O furtar é pegar alguma coisa que é de alguém. Então ele está sendo muito objetivo nesses mandamentos. E aí, de repente, ele vem com hamad, que é um negócio que envolve um desejo, que envolve uma coisa que está no coração, uma coisa meio... E eu acho que aqui a gente percebe uma relação interessante que eu gosto de fazer. Até escrevi um artigo sobre isso uma vez, publicado numa revista chamada Parousia. E nesse artigo eu faço tento fazer, não sei se eu consegui bem feito, mas enfim... que eu tento mostrar essa relação entre o 4º e 10º mandamento como fechamento de blocos e, ao mesmo tempo, como mandamentos que encapsulam o sentido, né? Porque você tem, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e tal, papapá. Lembra-te do dia de sábado, aí ele é positivo, né? Mas aí, de repente, fala assim, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, você tem 7 relações que são estabelecidas, né? Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar, a terra, tudo organizar, tal, papapá. Então, tem a ver com Deus e tal, mas tem 7 relações aqui. E você tem essa ordem, que é uma ordem subjetiva, Zahor. Zahor et Yom HaShabbat. Lembra-te do dia de sábado. Zahor não é objetivo. Zahor é subjetivo, né? Beleza. E aí no 10º mandamento você tem hamad, que também é subjetivo. E aí você também tem 7 relações. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então você também tem 7 relações no 10º mandamento. E ele também começa com a ideia subjetiva. Que acontece dentro da Que sua acontece cabeça, dentro. É lembrar, não cobiçar. Então, para mim, tem essa ideia de ser um resumo. E eu acho, né, novamente, minha opinião, as pessoas podem discordar livremente, eu acho que em Mateus 5, Cristo está trazendo isso. Então, ele está dizendo assim, existe uma dimensão objetiva da lei, existe uma dimensão objetiva de não matar, não adulterará, porém eu vos digo, né? Então, não adulterarás, porém eu vos digo, se você olhar para a mulher com desejo, mas já tem desejo aqui. Não, o que ele está dizendo é que no objetivo, no mandamento objetivo, também existe subjetividade. E nessas 10 palavras já existe essa subjetividade no 4º e no 10º mandamento, né? Então essa é a minha modesta concepção. Falando sobre o 10º mandamento, eu acho ele muito interessante porque ele é o único mandamento de uma não ação, né? Você não precisa fazer nada para quebrar o 10º mandamento, que é justamente isso que o pastor Edson estava falando, de algo que acontece dentro, né? E não fazendo uma apologia à psicanálise, né? Porque eu sei que o Rony não gosta. Não sei. O Rony tá estudando sobre. Estou estudando. Mas Lacan, eu também nunca fui no analista, mas Lacan, ele fala que Paulo foi um dos precursores da psicanálise, porque a teologia de Paulo, segundo Lacan, gira em torno do 10º mandamento. Porque Paulo fala muito sobre o desejo, né? O desejo que aprisiona o corpo. As pessoas, no cristianismo, um dos responsáveis, ou o responsável por tornar o corpo algo muito... meio que eu preciso matar o meu corpo para que a minha alma viva, foi Santo Agostinho. E ele fala isso porque ele entende e vem todo esse negócio, até mesmo platônico, de eu achar que existe uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa que fica etérea, que no reino das ideias, e o meu corpo não seria algo tão bom. Então eu preciso acabar com o meu corpo. Só que o que Paulo fala não é carnal.
O que Paulo fala sobre carne não está ligado a corpo. Ele fala até mesmo da ressurreição do corpo. Então, se o corpo fosse algo ruim, não existiria ressurreição. E Paulo fala que o problema do corpo é que ele está, muitas vezes, sendo dominado por uma lei, que é a lei dos nossos desejos, esses desejos que não enxergam o outro como um sujeito. Então, por isso que eu cobiço o que é do outro. Eu não enxergo o outro como sujeito, porque o outro é um... se eu quiser, eu tô vendo as coisas do outro, aquilo que é do outro. E quando eu começo a olhar para aquilo que é do outro, eu desumanizo o outro. Eu não enxergo o outro como ser humano. E eu paro de ver aquilo que Deus tem me dado, porque eu começo a ver aquilo que Deus tem dado para o outro. Uhum. Então eu paro de aproveitar as bênçãos que Deus me dá, aquilo que Deus tem me dado, para olhar para o que é do outro. E a gente tem vários problemas com a desumanização do outro. A gente vai ter o mal, ele se torna banal, porque eu posso fazer qualquer outra coisa, o que quer que seja, para conseguir aquilo que eu quero. Porque eu não enxergo o outro como alguém com quem eu me relacione mais, mas com alguém que eu tenha interesse sobre aquilo que ele tem. No que você está falando, eu acho que quando a gente entende o corpus, né? A totalidade do decálogo, das 10 palavras, a gente vê assim, ele coloca no mesmo espaço de lei, no mesmo lugar de importância, coisas que se referem ao desejo, coisas que se referem ao outro e coisas que se referem ao próprio Deus. Né? Deus coloca as duas coisas no mesmo nível de igualdade. Então, ele vai falar, não vai matar, não vai adulterar, não vai furtar, não vai dizer falso testemunho. Bom, vários povos diziam isso. O adultério em outros povos aparece também. E aparece no sentido de que a mulher é tua propriedade. Né? A mulher é tua propriedade e o outro não pode transar com ela, porque ela é tua. Entendeu? Não vai matar, por quê? Porque a preservação da vida, né? A sociedade, para ser minimamente organizada, você não pode sair matando as pessoas, senão você pode morrer também. Uma questão meramente administrativa. Uma questão meramente... E tudo está relacionado à propriedade, a um direito, digamos, civil. Né? Não tem a ver com religião. Essa linguagem jurídica desses mandamentos vai aparecer em outros povos, mas não relacionados à religião. Vai aparecer relacionado ao que a gente chamaria de lei civil. Mas na Bíblia aparece relacionado com Deus. Então, ao mesmo tempo que você tem não terás outros deuses diante de mim, você tem não matarás. Honra teu pai e tua mãe, mas você tem não farás imagem de escultura para adorar. Então você tem Deus aqui está igualando, no sentido de importância, o que tem a ver com ele e o que tem a ver com o outro. Porque o outro, como você disse, nesse programa, o outro é a imagem e semelhança de Deus. Então, ele está carregando a imagem e semelhança de Deus por aí. Então, você não pode fazer nada contra ele porque você está destruindo a imagem e semelhança de Deus, né? Que é o outro. Então, acho que as grandes inovações, eu diria as 3 grandes inovações desses decálogos, dessas 10 palavras, primeiro, a lei não é oculta para ninguém, ela é revelada para todo mundo tem acesso à lei de Deus, à vontade de Deus, etc e tal. O segundo é que aquilo que você faz a Deus é igual àquilo que você faz ao outro, e o que você faz ao outro tem a ver exatamente com quem Deus é para você. Então, quando você desumaniza, você é violento, tal, com o outro, Deus está dizendo, você está sendo comigo, né? E é isso que Jesus vai resumir no Novo Testamento, a gente vai chegar lá. Então, não tem esferas distintas da lei. Não, isso daqui tem a ver com propriedade, isso daqui tem a ver com lei civil. Não, tudo tem a ver com Deus. E aí, essa é a terceira inovação, tudo é espiritual. Então, objetivo e subjetivamente, tudo é espiritual. Tudo que você faz tem a ver com Deus, quer você queira, quer não. Eu acho que essas 3 coisas aí são extremamente inovadoras quando você fala de relacionamento entre ser humano e divindade, né? E você não encontra isso nos outros povos mesopotâmicos. Excelente. No próximo estudo a gente vai ver, então, essas outras leis e como elas funcionam aí no texto bíblico. Certo, até lá, então.